tudo bem com você? Estou de volta, professor Emerson, para nós fazermos o quê? Trabalharmos literatura, para a gente viajar nessas histórias, conhecer novos personagens, conhecer novos lugares, conhecer novos autores, talvez reviver algumas histórias que a gente já conhece, relembrar alguns autores que nós já conhecemos. Tudo isso por quê? Você já sabe, porque a literatura nos permite fazer isso. A literatura me permite viajar sem que eu saia do lugar. E para a gente iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos, claro, conversar um pouquinho. Olha só, você lembra o que é um cordel? Já ouviu falar de cordel? Você conhece? Lembra o que é um cordel? E quais são as características desse gênero? Qual gênero? O gênero cordel. Um tempinho para você e eu já volto. Então, colocou aí no papel quais são as características do gênero cordel. Será que você lembra disso? Será que em algum momento aí da sua vida escolar você chegou a ter acesso a um cordel? Mas caso você não saiba, não se preocupa não, que eu te ajudo. Olha lá, a literatura de cordel se caracteriza como uma literatura de narrativa popular. Nela, os ou as cordelistas contam em versos e rimas histórias regionalistas e também narrativas consideradas obras-primas da literatura mundial. Chama a sua atenção nesse momento para a gente conversar um pouquinho sobre isso que está escrito. Olha só, a literatura de cordel, ela vai ter o quê? Versos e também as rimas. Esses versos e as rimas são ali a base dessas características do cordel, então são muito importantes. E você já sabe que o conjunto de versos nós chamamos do quê? Chamamos de estrofe. Ah, professor, então o cordel é como um poema? Sim, exatamente isso, como um poema. Então, você já tem aí uma noção dessas características do gênero cordel e nós vamos continuar a saber um pouquinho mais desse gênero tão bacana. Olha só, o nome cordel faz referência às cordas onde os folhetos ficavam expostos. Seu formato foi inspirado nos cordéis lusitanos trazidos ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Olha só que bacana nessa imagem que nós temos aqui embaixo, olha só. Realmente nós temos esses cordéis, ou seja, eles estão pendurados e eles são vendidos em feiras. Aqui mesmo na cidade a gente encontra alguns cordéis sendo vendidos. E é interessante também, uma das características do cordel, olha só, eu tenho essa imagem, essa gravura, que é uma das características também do cordel. Normalmente, elas são em preto e branco mesmo, mas nós já temos aí edições que trazem essa gravura mais colorida. E por que a gente está falando de gravura? É exatamente isso que eu quero saber de você. Olha só, como é chamada a técnica de impressão das gravuras em um cordel? E como eu sou bonzinho, eu deixei ali para vocês algumas letras para vocês desembaralharem e saberem esse nome. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Então, conseguiram desembaralhar aí as letras e descobrir o nome dessa gravura, que também é uma das características do cordel. Ah, professor, mas ficou muito difícil aí, essas letras ali todas juntas, eu não sei não se eu consegui chegar ao nome dessa gravura. Mas será que você conseguiu formar uma outra palavra? Olha só que interessante, se você conseguiu formar uma outra palavra que não essa que será mostrada, sinal que você conseguiu aí ser bem criativo na hora da montagem da sua palavra. Mas aquela figura que eu mostrei para vocês, aquela gravura, chama-se xilogravura. O que é uma xilogravura? É uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira, olha só, utiliza-se a madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. Então pode ser o papel ou outro suporte. Esse processo é muito parecido com o carimbo. Então nós temos, olha só que bacana. A xilogravura, ela funciona como se fosse um carimbo. Aquele carimbo que você conhece. Eu trouxe para vocês uma imagem, olha só, vou mostrar primeiro a imagem para vocês. Trouxe para vocês essa imagem e agora vou chamar a atenção de vocês aqui. Prestem bem atenção no professor agora. Olha só que interessante o que eu tenho nessa imagem. Então eu tenho aqui uma xilogravura que é do J. Borges, bem importante esse artista. Percebam que ó, eu tenho realmente feito na madeira, entalhado ali na madeira, e embaixo é escrito ao contrário. Mas professor, por que é escrito ao contrário? Porque na hora que nós formos carimbar ali, fazer a impressão, ele vai sair do jeito certo, como se fosse ali no espelho. Então aí, uma curiosidade para vocês sobre como são feitas essas gravuras, certo? Que nós chamamos de xilogravuras. E convido vocês para nós conhecermos a nossa autora de hoje. Autora brasileira. Por quê? Porque o cordel é bem famoso no Brasil. Nós temos a Jarid Arraes. Olha só a data de nascimento dela, 1991. Uma escritora extremamente jovem. Mas quem é ela, afinal? Olha só. Nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, lá no Ceará, em 1991. Atualmente, vive em São Paulo, onde criou o Clube de Escrita para Mulheres. Tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel, incluindo heroínas negras na história do Brasil. Chama a atenção de vocês para a gente falar um pouquinho dessa autora, porque além dela ser jovem, né, nascida aí no ano de 1991, olha a iniciativa dela de criar o Clube de Escrita para Mulheres. Você que é aí uma estudante, já pensou em fazer parte de um grupo de escrita? Não seria bem interessante você formar aí um grupo de escrita e ir trocando as suas experiências de escrita, tudo isso dentro da literatura? Bacana, né? E a nossa autora Jarid é exatamente isso que ela fez. Trouxe para vocês algumas obras dela, dizem aqui, ó, mais de 70, mas trouxe para vocês algumas obras dela. Olha só, Redemoinho em Dia Quente, As Lendas de Dandara e Um Buraco com Meu Nome. Essas são apenas algumas obras dessa nossa escritora. Convido vocês, claro, para quando tiverem oportunidade, fazer a leitura de outros textos dela, que não somente este que eu vou trazer hoje para vocês. Mas antes ainda de nós chegarmos ao texto da nossa escritora de hoje, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos contextualizar a nossa leitura. Então nós vamos fazer a contextualização da leitura. Olha só, o texto que nós vamos fazer a leitura de hoje, eu trouxe desse livro aqui. Esse belíssimo livro da nossa autora de hoje é um livro de cordel. Vocês podem ver aqui, ó. É o livro de cordel e olha só as xilogravuras que nós temos aqui. Então, nós temos o livro de cordel. Esse aqui, em especial, eu gosto bastante. Por quê? Porque nós estamos falando de heroínas negras brasileiras. Olha só, heroínas negras brasileiras. É bem interessante quando a gente pensa sobre isso. E vamos ver o que a própria autora fala sobre esse livro dela. Olha só. Antes de chegar à idade adulta,
nunca tinha ouvido falar de uma mulher negra que tivesse feito algo de importante na história. Durante toda a minha vida escolar e até mesmo nos conteúdos midiáticos de que me recordo, nunca me falaram de mulheres negras que fizeram grandes coisas pela humanidade ou que lutaram batalhas contra a escravidão no Brasil. Adulta, descobri nomes avulsos enquanto pesquisava sozinha, tentando resgatar minhas origens afro-brasileiras. Meus cordéis das heroínas negras têm cumprido um papel importantíssimo na vida de crianças, adolescentes e adultos. O papel de contar histórias que tentaram apagar, mas que sobrevivem, nos representam e nos inspiram. Não é bonito quando a gente ouve essas palavras da própria autora falando, explicando ali por que ela escreveu sobre isso, simplesmente porque ela não se via representada dentro dessa literatura, né, as heroínas negras, e nós sabemos que nós aqui brasileiros temos muitas heroínas negras. Por isso, eu já tenho uma pergunta para você sobre isso. Olha só, qual ou quais heroínas negras você conhece? Escreva aí no papel quais delas vocês conhecem. Não precisa necessariamente ser brasileira, pode ser outras heroínas, ok? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu colocar aí no papel qual heroína negra você conhece? Ih, professor, ficou difícil, não conheço quase nenhuma. Não tem problema não se preocupe, mas chamo você aí para você tentar depois descobrir quais são essas heroínas negras que existem, não somente na literatura, mas também em todas as outras mídias, né? Pode ser em filmes, pode ser em séries. É interessante a gente pesquisar sobre isso para a gente conhecer, né? E ir criando aí as nossas histórias de leitura. A gente vai continuar pensando ainda, antes de nós chegarmos, tá, ao texto de hoje, nós vamos continuar pensando, e eu tenho uma pergunta para você que vai exigir um pouquinho da sua criatividade. Olha só, se fosse para você escrever um poema sobre a vida de alguém, quem seria essa pessoa e por quê? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Eu fico aqui pensando, fico tão curioso para saber quem seria essa pessoa que você homenagearia aí com um poema. Fico pensando aqui até mesmo eu, se fosse para eu escrever um poema, quem que eu ia colocar naquele poema? Será que seria algum familiar? Será que seria uma pessoa que eu gosto? Será que seria um amigo? Será que seria uma amiga? É interessante, né? E claro que os motivos da gente escrever aí, homenagear alguém com uma escrita, são vários. Mas a gente está falando de homenagem porque, lembra, a nossa escritora, ela escreveu sobre heroínas negras, então ela vai homenagear
alguém. E essa pessoa, eu tenho a pergunta para você, olha só. Você já ouviu falar de Carolina Maria de Jesus? Preste bem atenção agora no professor. Se você já ouviu falar, você responde sim. Se você não ouviu falar, você responde não. Mas possivelmente em algum momento pode ser que você tenha ouvido falar dessa escritora Carolina Maria de Jesus. E, professor, está confundindo a minha cabeça. Lá no início da aula, você tinha dito que nós íamos fazer a leitura do texto que está no livro, que trouxe aqui, e era Jarid Arraes. Agora você vem com outra escritora? Não, mas não é para confundir vocês, não. É porque essa pessoa será a homenageada. E eu trago para vocês, olha só, algumas ideias. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 e, infelizmente, faleceu no ano de 1977. Por se tratar de uma autora, né, uma escritora, eu não poderia passar sem trazer algumas palavras dessa escritora para que vocês conhecessem um pouquinho dessa escritora. Então eu trouxe um poema que ela escreveu e gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Muitas fugiam ao meu ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava, para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer! Fui tolhida pelo preconceito, se eu extinguir, quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país, se é que temos o direito de renascer. Quero um lugar onde o preto é feliz. E agora, né, terminado o poema, nós vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras dela. Olha só. O que achou do poema? Gostou? Não gostou? Tá? O que fazia com que as pessoas fugissem? Lembram? As pessoas fugiam a me ver. Fugiam a me ver. Por que será que as pessoas fugiam dela? Será que você prestou bastante atenção no poema? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que fazia com que as pessoas fugissem dela? Será que a gente vai conseguir descobrir no texto que eu trouxe para vocês hoje? Então, olha só, o texto de hoje tem o nome da nossa autora, Carolina Maria de Jesus, certo? Mas, claro que antes ainda de chegarmos ao nosso texto em si, nós vamos pensar mais um pouquinho. Olha só. Agora que já conhecemos um pouco da história da escritora Carolina Maria de Jesus, quais hipóteses, olha só, quais ideias, certo? Podemos levantar a respeito do conteúdo do cordel homônimo. Professor, o que é homônimo? É porque tem o mesmo nome. O cordel tem o nome da escritora, certo? O que será que vai ter nesse cordel? Lembre-se, nós estamos falando de heroínas negras brasileiras e já sabemos que a Carolina é escritora. O que será que vai ter nesse cordel? O que será que vai ser contado nesse cordel? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Conseguiu colocar aí no papel quais são as suas ideias que poderiam ser faladas aí sobre a nossa escritora Carolina Maria de Jesus? Como será que a Jari Arraes vai fazer, né, a escrita desse cordel? Lembrando, tá aí nesse livro que eu trouxe para vocês. Então, agora acompanhem comigo a leitura do cordel Carolina Maria de Jesus. Essa é uma escritora que já foi ignorada e durante a sua vida foi também muito explorada, mas por muitos hoje em dia é com honras adorada. Essa é a primeira estrofe do nosso cordel. Então você já vai se acostumando que vão aparecer para vocês os slides, e os slides têm assim, cada um deles tem a estrofe, tá? Tá separado ali por estrofe. Então a gente já sabe que o cordel é formado por versos, então vocês podem ver, nós temos os versos aqui, e é o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe. Já fizemos a leitura, então, da primeira estrofe. Mas eu tenho uma pergunta para você já. Olha só, nós vamos reler um trecho. Essa é uma escritora que já foi ignorada. Por quais motivos a escritora era ignorada? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí por que será que essa escritora era ignorada por muitos, né? Já foi ignorada por muitos. Será que o nosso cordel vai trazer alguma dica do por que isso acontecia? Então a gente vai continuar a leitura, acompanhem comigo. Sua história verdadeira começou em Sacramento, na rural comunidade. Foi de Minas um rebento. Era o ano 14, ainda 1900. Pouco tempo se passava desde o fim da escravidão, e portanto o que existia era a dor da servidão. O racismo dominava, espalhando humilhação. Sua mãe era solteira, pela igreja excomungada, pois o homem era casado e findou abandonada, com a filha para criar e por muitos execrada. No ano de 37, Carolina então mudou para a capital, São Paulo, onde muito batalhou, construiu o seu barraco e ali se instalou. Terminada a leitura desta parte, o cordel ainda não terminou, ok? Terminada a leitura desta parte, eu tenho uma pergunta para vocês sobre essa nossa última estrofe. Mas não uma pergunta exatamente da estrofe, é uma pergunta mais sobre os seus conhecimentos. Olha só, nós vamos reler o trecho. Carolina então mudou para a capital, São Paulo. Quais motivos podem fazer com que uma pessoa deixe a sua terra natal? Por que será que a Carolina mudou? Conhece alguém que já mudou, saiu de uma cidade, foi para outra? Você é uma dessas pessoas que saiu de uma cidade e foi para outra? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
quais motivos será que a Carolina precisou deixar a sua cidade natal, né, e ir para a capital lá de São Paulo? E eu conheço bastante gente que deixou, sim, a sua terra natal para ir em busca, né, de melhores condições em outras cidades. E você, conhece alguém que já fez isso? Né, que saiu de um lugar e foi para o outro em busca de melhores condições? Isso acontece muito, né, essas mudanças que a gente vai fazendo durante a nossa vida. E vamos continuar, então, a leitura do nosso cordel. Na favela Canindé, sua vida foi sofrida. A maior luta diária era a busca por comida, uma vida esfomeada, sempre muito deprimida. Carolina ainda tinha 3 filhos para cuidar, todos de pais diferentes, pois jamais quis se casar. Só pensava em liberdade para fazer seu desejar. O que mais ela gostava era ler, era escrever, sendo o maior passatempo e registro do viver. Nas palavras mergulhava para assim sobreviver. Como era catadora, pelos lixos encontrava o papel e o caderno, que por fim utilizava como famoso diário, onde tudo registrava. Ainda não terminamos a leitura do nosso cordel. Vou fazer uma pausa para vocês também sobre essa última estrofe que nós fizemos a leitura, para ver aí se você conhece já, se você vai lembrar de alguma coisa dessa nossa escritora Carolina Maria de Jesus. Por isso a gente vai reler o trecho. Olha só. Como o famoso diário, onde tudo registrava. Qual poderia ser esse famoso diário? Será que é famoso mesmo? Vou dar um tempinho para você pensar, pesquisar se for o caso, e eu já volto. Então, conseguiu descobrir aí qual é esse famoso diário? Você tem o hábito de ter um diário, de escrever as coisas que acontecem com você durante o dia, né? Para você ir contando, às vezes você até mesmo relembrar tudo aquilo que já aconteceu com você. É um exercício bem gostoso de escrita esse, de você escrevendo o seu diário, contando mesmo a sua vida, e depois de um tempo você relembrar algumas passagens. Então fica a dica para você aí sobre o diário. Será que no nosso texto a gente vai descobrir qual é esse famoso diário? Eu não posso contar para vocês, mas eu acho que a gente vai descobrir sim. Então, vamos continuar a leitura. Olha só. Tudo o que a sucedia, na favela onde vivia, Carolina prontamente em relatos escrevia, irritando seus vizinhos e causando agonia. Nem por isso ela parava, precisava escrever, e sonhava com sucesso, com dinheiro para comer, pois a vida da favela ela não queria ter. Num tal dia, por acaso, um jornalista apareceu, na favela onde morava, Carolina e filhos seus. Ele ouvia a confusão e a escritora conheceu. Pauso novamente a leitura do nosso cordel, que vocês viram que aos poucos a gente está conhecendo, né? Um pouquinho da vida dessa escritora Carolina Maria de Jesus. Mas agora, também sobre essa última estrofe que nós fizemos a leitura, eu tenho mais uma pergunta para vocês, mas agora é uma pergunta para ver se a gente consegue imaginar o que vai acontecer nessa história que está sendo contada em cordel. Olha só, o que poderia acontecer após o jornalista conhecer a escritora? Mais um tempinho para você e eu já volto.
Então, após esse encontro do jornalista com a escritora, será que vai mudar alguma coisa na vida dela? Uma vida ali, né? Vocês viram que ela contou muito, que é catadora, morava na favela. Será que vai mudar alguma coisa? Vamos ver o que vai acontecer? Então, continuem acompanhando. No momento, Carolina, com a escrita ameaçava. Vou botar no meu diário. Carolina assim gritava. O jornalista interessado foi saber o que rolava. Então soube dos cadernos que Carolina escrevia. Ficou muito impressionado com o valor que ali continha e depois de muita espera, o seu livro aparecia. Foi o Quarto de Despejo, o primeiro publicado, um sucesso monstruoso, tão vendido e aclamado. Carolina fez dinheiro com o livro elogiado. Sua obra era importante pela vil realidade que ali estava exposta, tal ferida da cidade, a favela e a pobreza, de Carolina, a verdade. Por causa do sucesso, do dinheiro que ganhou, Carolina finalmente, da favela se mudou, numa casa de tijolos com seus filhos, habitou. O problema, no entanto, era a grande exploração. Carolina se sentia como fosse na prisão, pois bem mais ela queria, enfrentando impedição. Desejava até cantar. Mais um livro ela escreveu, Casa de Alvenaria, cheio de relatos seus sobre a vida que mudava e o que mais lhe aconteceu. Mas aí já não gostaram, por imensa hipocrisia, pois Carolina contava os males da burguesia e o amargo esquecimento logo mais se chegaria. Carolina até tentou, publicou material no ano de 63, mais 2 livros afinal, mas estava ignorada, novamente marginal. E de novo catadora, acabou no sofrimento. Só depois de sua morte, teve o reconhecimento, com diário de Bitita, grandioso documento. Recomendo que pesquise muito mais dessa escritora, que era mãe, era poeta, era forte e inspiradora, e ainda era uma artista, com talento de cantora. Por racismo e elitismo, pouco dela hoje se fala, mas tamanho preconceito, seu legado jamais cala. É por isso que eu lembro e meu grito não entala. Carolina é um tesouro para o povo brasileiro, é orgulho para as mulheres, para o povo negro inteiro, referência como exemplo de valor testamenteiro. Muito mais há publicado sobre a vida da escritora, os seus livros de poemas, de provérbios pensadora. Abra o seu conhecimento, que ela é merecedora. E por fim, com muito orgulho, o cordel já vou fechando, com sinceridade e espero que termine interessando, se você não conhecia o que estive aqui contando. Carolina eternamente, uma imensa inspiração, uma força grandiosa e também validação. A mulher negra escritora que despeja o coração. E assim a gente termina esse maravilhoso cordel da aula de hoje, falando de uma escritora, Carolina Maria de Jesus. Então, você gostou desse cordel que homenageia essa escritora? O que achou da história dessa escritora? Porque o cordel, ele contou um pouquinho da história dessa escritora. O que você achou dessa história? Eu vou dar um tempinho para você colocar aí, né, suas ideias do que você achou dessa história, dar a sua opinião sobre isso, ou mesmo conversar com alguém aí próximo a você, e eu já volto.
Então, conseguiu colocar aí no papel quais são as suas opiniões a respeito, né, dessa escritora Carolina Maria de Jesus? Será que você já conhecia essa escritora? Já tinha ouvido falar? Lembra lá no início que foi perguntado para vocês se você já tinha ouvido falar dessa escritora? Então, gostou de conhecer um pouquinho sobre essa escritora? É interessante a gente conhecer um pouquinho da vida dos autores, porque quando a gente vai pegar o livro para fazer a leitura daquele próprio autor, a gente já vê com outros olhos aquilo que foi escrito. E eu vou te convidar para a gente conhecer um pouco mais dessa escritora que foi homenageada, que é a Carolina Maria de Jesus. Então, acompanhem comigo um pedacinho da biografia dela. Olha só. Nascida em Sacramento, em Minas Gerais, em 1914. Foi uma importante escritora brasileira. Filha de analfabetos, começou a estudar aos 7 anos e precisou largar a escola no 2º ano, mas aprendeu a ler e a escrever. Em 1937, sua mãe faleceu e Carolina decidiu se mudar para São Paulo, onde construiu sua própria casa utilizando madeira, papelão e outros materiais. Para sustentar a família, ela saía à noite para coletar papel, guardando revistas e cadernos antigos que encontrava. Em suas folhas, Carolina escrevia sobre sua vida na favela e seu dia a dia. Um desses cadernos deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, publicado em 1960, traduzido para mais de uma dezena de idiomas e vendido em mais de 40 países. Carolina aspirava a se tornar cantora e atriz, mas faleceu em 1977, vítima de insuficiência respiratória. Agora que nós fizemos a leitura, né, conhecemos um pouquinho mais dessa autora Carolina Maria de Jesus, eu trouxe para vocês, olha só, para vocês conhecerem esse livro que é comentado, O Quarto de Despejo. Lembra que ela falou que ia marcando no diário o que acontecia? Né? No nosso cordel que nós fizemos a leitura hoje, nós vimos que ela ia escrevendo no diário tudo o que acontecia. Esse diário que ela ia escrevendo transformou-se nesse livro chamado Quarto de Despejo. Vocês podem ver que é um livro aqui antigo, é um livro da nossa própria, né? Nossas próprias bibliotecas aqui da nossa cidade. Esse em especial do Farol do Saber, mas nós temos sim essas obras disponíveis para vocês fazerem a leitura e é um belíssimo livro com uma história de vida muito marcante e ele é sim separado como se fosse diário mesmo, vai colocando as datas e vai contando o que aconteceu, né, na vida dela. Então tem muitas coisas que a gente acaba descobrindo sobre ela e sobre também o São Paulo, a cidade de São Paulo, naquela época onde ela morava. Então eu convido você para fazer essa leitura também, olha só, de Quarto de Despejo. Deixo como indicação para vocês que é uma leitura que vale a pena e eu tenho certeza que você vai se envolver com essa leitura dessa nossa escritora. Então, eu trouxe para vocês também 3 obras. Essas 3 obras que eu vou mostrar para vocês são as 3 obras que apareceram no cordel que nós fizemos a leitura. Que olha só, Quarto de Despejo, Diário de Bitita e Casa de Alvenaria. Lembram que Casa de Alvenaria, né, não teve tanto sucesso como o outro Quarto de Despejo, mas depois, com o Diário de Bitita, ela acabou sendo reconhecida novamente. Agora, nós vamos pensar um pouquinho. Você conhece um pouco mais da Carolina, a gente já conversou bastante sobre ela, então você conhece um pouquinho mais. O que você acha que também poderia ser abordado no cordel? Olha só, nós já fizemos a leitura do cordel, fizemos a leitura da biografia, mas o que você acha que poderia ter ali mais naquele cordel? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, conseguiu pensar o que mais nós poderíamos colocar no cordel sobre a vida de Carolina Maria de Jesus? E confesso para vocês, uma história belíssima de vida, né? Saber que aquela catadora, né, que ela teve que largar a escola, conseguiu se tornar uma das melhores escritoras brasileiras, não só porque ela escreveu, né, esse livro, Quarto de Despejo, e os outros, mas porque ela conseguiu colocar no papel aquilo que ela estava vivendo. Então, novamente, digo para vocês, convido vocês a fazer a leitura dos livros da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, e descobrir muito mais sobre a vida dela, essa importantíssima escritora brasileira. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Trouxe para vocês esse livro de cordel para vocês conhecerem. Então, nós sabemos que o cordel é o quê? Cordel é um poema, vai ter as rimas. Se é um poema, ele vai ter que ser feito em versos. Esse livro aqui que vai trazer não só a Carolina Maria de Jesus, mas mais 14. Então, nós temos 15. Um já foi a Carolina. E a outra, quem será que nós faremos a leitura? Porque o Brasil tem muitas heroínas brasileiras. Também indico para vocês a leitura desses belíssimos cordéis. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas eu fico por aqui e deixo para vocês o meu abraço e é claro que eu te encontro. Até mais!